Bom dia, alunos! Vamos à nossa correção, né, das atividades de interpretação do texto, certo? Da página 158. Vamos lá. Conversando. Dar a opinião é bastante corriqueiro em nosso dia a dia. É uma coisa que todo mundo faz, né? A toda hora, dando a sua opinião. Para você, por que é importante nos posicionarmos sobre diversos assuntos? Bom, porque cada um tem a sua opinião, é importante, né? Dar o seu parecer, porque de repente um ajuda o outro, né? Com as variadas opiniões, vendo qual é a mais está correta, qual é a melhor, né? E por aí vai. Discuta com seus amigos. Bom, aí é uma opinião de vocês, pessoal, tá? Página 158, a primeira pergunta é uma resposta pessoal. Segunda, cada um de nós tem um modo particular de interpretar determinado assunto e de emitir uma opinião ou um ponto de vista. Lógico, todo mundo traz consigo uma opinião formada, né? E, em sua opinião, como devemos nos relacionar com quem pensa diferente de nós? Bom, nós devemos respeitar, não é? Porque cada um tem a sua opinião, tem o seu ponto de vista. Então, nem sempre aquilo que nós temos como convicto, né, como certo, é certo para as pessoas. Então, quando as pessoas não concordarem com sua opinião, não há necessidade de discussão. Cada um sabe de si, cada um sabe da sua opinião, né? Então, vamos ver aí, é uma resposta pessoal. Terceira perguntinha. Com base no título do texto de opinião abaixo, você imagina qual será a postura do autor sobre o assunto? Bom, também é uma opinião de vocês. Vocês sabem que o texto lido aí, né? Bicicleta, uma alternativa de transporte viável nas cidades. O autor fala da importância da utilização das bicicletas nas cidades, né? Evita a poluição, né? O tempo é mais reduzido, é chegado com mais rapidez. Por quê? Porque evita um trânsito, porque é evitado trânsitos, né? Então, o autor fala sobre a sua opinião e você vai dar a sua resposta, que é pessoal. Vamos agora prestar atenção ao texto. Bicicleta, né? Que é uma alternativa de transporte viável, né, nas cidades. Andar de bicicleta, eu vou fazer um resumo, foi considerado uma boa opção de lazer para passeios em parques e bosques nos finais de semana. Atualmente, porém, as bicicletas elas têm sido utilizadas também nos grandes centros urbanos, para quem gosta de pedalar, para quem gosta de fazer exercícios, né, porque faz bem para a saúde. E andar de bicicleta aparece cada vez mais como uma alternativa viável de transporte, né? Nas cidades, a cada vez mais como uma alternativa viagem de transporte, Nas cidades, a bicicleta é geralmente utilizada para percorrer curtas e médias distâncias, né? Evitando o transtorno do trânsito, certo? Em trajetos como ir e voltar de trabalho, de visitar amigos ou vai fazer compras, que é rapidinho. Segundo alguns estudos realizados na Grande São Paulo no ano de 2006, quando o fluxo de carros aumenta nas ruas, nos famosos horários de rush, né, que é o horário do trabalho, as bicicletas podem ser até de 56% mais rápidas que os carros. Bom, a utilização das ciclovias, elas devem ser criadas para poder abrir um espaço para os ciclistas, né? Dos acostamentos dos caminhos alternativos, das grandes avenidas, poupa muito tempo dos ciclistas. Além da grande agilidade e mobilidade, andar de bicicleta é econômico. A bicicleta é bem mais barata do que o carro, lógico, não gasta combustível, né? Para quem não pode comprar um veículo motorizado ou mesmo pagar a tarifa do transporte coletivo todos os dias, né?
como pegar o ônibus, existem bicicletas de vários tipos e preços. Assim, pode-se considerar a bicicleta como um dos meios de transporte mais democráticos que existem. Acredito que um dos maiores benefícios que a utilização da bicicleta traz diz respeito à saúde, tanto ao próprio usuário como dos habitantes do centro da cidade. A pessoa que está pedalando está praticando esporte físico e evitando a poluição para as pessoas, né? As bicicletas são um meio de locomoção ecológico, pois não emitem poluentes e contribuem para melhorar as condições de vida de todos. Muitos países europeus, como França, Inglaterra e Alemanha, possuem programas políticos de incentivo ao uso da bicicleta, como meio de controlar as taxas de emissão do CO2 e aumentar a qualidade de vida de seus habitantes. No Brasil, em algumas cidades como Rio de Janeiro, há serviços públicos que permitem à população alugar as bicicletas, pagando taxas diárias ou mensais pelos serviços. Muitas pessoas utilizam o carro de forma acomodada, né? Quer dizer, vai para um lugar na esquina, vai de carro, né? Percorrendo distâncias às vezes tão curtas que um pedestre pode chegar ao destino com maior rapidez. Substituir o carro pela bicicleta para percursos como esse é de grande valia. Os benefícios são diversos e os resultados vêm como visto, tanto a curto como a longo prazo. Então esse texto é um texto de opinião. Observa que o autor, ele tenta mostrar a sua opinião, as suas ideias, tentando convencer, né, através de argumentos, aquilo que ele acha necessário, que é viável, que é importante para o uso da bicicleta. Tenta convencer o leitor de que o uso da bicicleta é uma coisa muito legal, não é? E ele tenta incentivar. Para quê? Para que não haja trânsito engarrafado. Ou seja, se as pessoas vão em lugares pertinhos, para que utilizar o carro, né? Então, a criação de ciclovias é importante para que o percurso utilizado pelo ciclista seja direitinho, né? Bem percorrido. Então, agora vamos para a página 160. Compreendendo. Número 1. Sobre qual assunto se trata aí nesse texto de opinião? A importância, né, do uso da bicicleta. Então, sobre a importância do uso de bicicletas como transporte sustentável nas cidades. Número 2. Você conhece alguém que utiliza a bicicleta como meio de transporte? Bom, existem várias pessoas que utilizam, né? Vocês vão dar aí a opinião de vocês. É uma resposta pessoal, tá? Agora, número 3. Caramba. Desculpa, deu um probleminha. Número 3. Veja a imagem ao lado e leia atentamente os textos. Capacete com proteção de nuca, de preferência acolchoado, com isopor e espuma. A parte externa é feita de material rígido, quer dizer, protege a cabeça, caso aconteça um acidente e o ciclista caia, né? É necessário também utilizar óculos de boa qualidade que protegem contra impactos, respingos, luminosidade intensa e raios ultravioleta. Luvas almofadadas de couro, calçados de sola que não escorregue, né? Então, reúna-se com um colega e expliquem a importância desses equipamentos ao trafegar em via pública. É importante para a proteção do ciclista, né? Caso ele caia ou se acidente. Então, são importantes para a proteção do ciclista, caso ele caia ou se acidente, evitando assim maiores problemas. Bom, explorando o texto de opinião. Número 1. Onde o texto de opinião lido
foi veiculado? Bom, foi veiculado em um blog, né? Apareceu num blog. Cite outros lugares em que esse tipo de textos podem ser veiculados: em jornais, em revistas e livros, tá? Então apareceu em um blog. Os textos de opinião também podem ser veiculados em jornais, revistas e livros. Número 2. Com base no texto lido, assinale a função de um texto de opinião. É para informar sobre um assunto atual? Não. Expor informações relevantes sobre um determinado assunto? Não. Opinar sobre um assunto socialmente relevante? Sim, porque envolve a sociedade, de modo a convencer os leitores de um ponto de vista. Essa é a certa. A última, tá? O último item. Vamos ao número 3 da página 161. Em textos de opinião, geralmente na introdução, no início, né, do texto, é apresentado um ponto de vista do autor sobre o assunto que será tratado. E com base nisso, o texto é desenvolvido. Letra A. Qual é o ponto de vista do autor sobre o uso de bicicletas? Né? Que andar de bicicleta pode ser uma boa alternativa de transporte nas grandes cidades. Então, resposta: o autor defende que andar de bicicleta pode ser uma alternativa viável de transporte nas grandes cidades. Letra B. Para defender um ponto de vista, o autor emprega um importante recurso chamado argumento. São os meios que ele vai tentar defender para as pessoas gostarem das suas ideias e captarem para si, né? Então, argumentos são um conjunto de ideias que empregamos para comprovar algo e, consequentemente, defender nosso ponto de vista e convencer o outro. Então, vamos ver. Aí tem são 6 parágrafos. O primeiro começa em: o uso de bicicletas é uma alternativa viável no transporte, sendo utilizadas em diversas situações do dia a dia. B. Dependendo do horário do dia, as bicicletas podem ser mais rápidas que os carros e, por isso, mais práticas, pois permitem ainda traçar caminhos alternativos, fugindo de avenidas e ruas mais movimentadas. C. A bicicleta é um meio de transporte econômico e, por isso, mais acessível a grande parte das pessoas. D. O uso de bicicletas contribui para a saúde do ciclista e da população em geral, pois elas não emitem poluentes, não é? Não causam danos para a gente, né? Na saúde, não tem poluição. E em muitos países, há políticas públicas de incentivo ao uso de bicicletas como meio de transporte. No Brasil, há cidades que dispõem de serviços de locação de bicicletas. Então, a ordem ficou assim: E, B, A, C, D. Então, E, B, A, C, D, certo? E essas são as respostas na ordem certa. Continuando agora as nossas atividades de correção, da página 162, número 4. Releia esse trecho do texto de opinião. Embora a infraestrutura para o trânsito de bicicletas na cidade ainda seja deficiente, a utilização das ciclovias, dos acostamentos e dos caminhos alternativos fora das grandes avenidas poupa muito tempo dos ciclistas. Letra A. São apresentados aspectos negativos e positivos em relação ao uso de bicicletas. Em São Paulo, né? Complete o quadro especificando cada um deles. Aspecto negativo: não há ainda infraestrutura para o trânsito de bicicletas na cidade. Esse é o ponto negativo, né?
não há ainda infraestrutura para o trânsito de bicicletas na cidade. E no aspecto positivo, a utilização de ciclovias e caminhos alternativos permite ao ciclista poupar tempo, torna-se mais rápido. B. Que palavra foi usada para conectar essas duas ideias? A palavra embora. A palavra embora é uma conjunção, é chamado conectivo, que une orações entre si, né? Então, a palavra utilizada foi embora. Letra C. Ao relacionar as ideias, que sentido essa palavra estabelece entre elas, né? Ela quebra a expectativa e apresenta um contraste entre as informações, dão ideias contrárias. Número 5. Agora releia este parágrafo. Muitos países europeus, como França, Inglaterra e Alemanha, por exemplo, possuem programas políticos de incentivo ao uso da bicicleta como meio de controlar as taxas de emissão do CO2 e aumentar a qualidade de vida de seus habitantes. No Brasil, em algumas cidades como Rio de Janeiro, há serviços públicos que permitem à população alugar bicicletas, pagando taxas diárias ou mensais de serviço. Com que intenção o autor cita França, Inglaterra e Alemanha para exemplificar, para dar exemplos de lugares em que há políticas públicas de incentivo ao uso de bicicletas, que lá eles incentivam o uso da bicicleta. Então, para exemplificar, para dar como exemplo, né, que há políticas públicas, né, de incentivo ao uso de bicicletas. Ao fazer isso, ele estabelece um paralelo com o Brasil e uma relação entre políticas públicas e a preocupação com o meio ambiente. Continuando. Página 163, número 6. A conclusão é o final, né, de um artigo de opinião, é apresentada ao final e deve ser objetiva, sucinta e coerente com as ideias já apresentadas. Assim há várias estratégias para a elaboração da conclusão. Veja algumas. Letra A. Apresentar uma síntese das ideias expressas anteriormente. B. Explicitar, mostrar um posicionamento, né, do autor. C. Deixa um posicionamento implícito, não aparece. D. Apresentar as consequências lógicas dos argumentos já apresentados no texto. Letra E. Levantar hipóteses e dar sugestões para a solução de possíveis problemas apontados no texto. Pergunta agora. Qual dessas estratégias o autor do texto utiliza? Ele utilizou a letra B, né? Ele explicitar um posicionamento, ou seja, que a bicicleta pode ser um recurso valioso para substituir os automóveis. Então ele explicita, né? Ele mostra o seu posicionamento que deixa claro ao leitor que a bicicleta pode ser um recurso valioso, né? Valioso ao substituir os automóveis. Número 7. O título inicial, né, em um texto de opinião é um elemento muito importante. Releia o título do texto lido e veja outros exemplos. Deseducação brasileira. A corrupção no Brasil também é bancada por nós. Bom, então esse texto de opinião, na parte do título, é para apresentar um assunto, para chamar a atenção do leitor e instigar o leitor a ler o texto. Então explique os objetivos dos títulos de texto de opinião. Para que servem? Bom, para apresentar o assunto, né? Para sugerir o posicionamento do autor e chamar a atenção do leitor, instigando-os, né? Fazendo-os ter vontade de ler o texto. Número 8. Uma das características do texto de opinião é a presença de marcas pessoais.
Releia o trecho, vamos ver. As marcas pessoais são palavras e expressões como penso que, né? É a maneira como ele se expressa para mostrar que está dando sua opinião. É um tipo de marca. Quando ele diz acho que, na minha opinião, né? Então, acredito que ele está mostrando a sua marca pessoal, né? Então, no entanto, acredito que um dos maiores benefícios que a utilização da bicicleta traz diz respeito à saúde, tanto do próprio usuário como dos outros habitantes dos centros urbanos. Pergunta: que palavra indica a marca pessoal nesse trecho? Aí, quando ele diz acredito, eu, é uma opinião dele, é uma marca pessoal dele, quando ele diz acredito que, tá? Aí ele mostra com isso seu ponto de vista. Então a palavra acredito que revela ao leitor os argumentos e os pontos de vista do autor, certo? Bom, agora na página 164, número 9, leia o texto a seguir. A bicicleta como meio de transporte urbano na Holanda. Na Holanda é utilizado bicicleta para todo lado. A Holanda é um dos países mais povoados do mundo, com mais de 400 pessoas por quilômetro quadrado. Para vocês verem, né? A bicicleta foi um meio de transporte adotado pela Holanda. O país possui poucos relevos e tem ruas planas, né? O holandês não mora mais de 5 ou 6 quilômetros longe de seu trabalho e escola, o que facilita o uso diário da bicicleta como meio de transporte urbano. Além disso, mais de 20 mil quilômetros de ciclovias estão espalhados pelo território. Eles criaram ciclovias para facilitar o andamento, né, do ciclista. O governo possui políticas de incentivo para o uso de bicicletas, eles incentivam, e também leis de trânsito apropriadas, né? Como eles devem seguir e rumar com a sua bicicleta, inclusive com multas para quem desrespeitá-las. Em Amsterdã, capital da Holanda, praticamente metade da população realiza seus deslocamentos de bicicletas, né? Coisa que aqui no Brasil estava precisando para descongestionar o trânsito, né? A cidade também proporciona o aluguel de bicicletas para fazer um tour, né? E conhecer as mais de 160 canalizações interconectadas por centenas de pontes que formam uma paisagem única. Então os turistas vão, alugam bicicletas e vão caminhar para conhecer as coisas bonitas de lá. Bom, agora faça uma pesquisa você e verifique se há políticas públicas de incentivo ao uso de bicicleta no Brasil e, na sequência, crie um texto curto e posicione-se, dando a sua opinião, né, sobre o questionamento a seguir. Você acredita que o Brasil possa desenvolver políticas públicas de incentivo ao uso de bicicletas, como foi feito na Holanda? Aí é uma resposta pessoal. Primeiro vocês têm que pesquisar para poder entender, né? E depois opinar, né? Ou seja, vão formar um pequeno texto com a sua opinião, ok? Então aí é a resposta pessoal. Bom, aqui nós acabamos, né, de fazer a correção das atividades a respeito do texto de opinião, certo? Tenham um bom dia, um grande abraço e um beijo. Tchau, queridos.